O Centro Produtor de Material Educativo Ilustrado apresenta Encontro com a Vida. O Evangelho em símbolos. O prezado ouvinte já sabe que só mediante Cristo alcançamos salvação. Essa verdade foi feita muito clara pelo próprio Senhor Jesus quando disse a um dos seus discípulos: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. São João 14, versículo 6. Noutra parte, lemos palavras do apóstolo Pedro referentes a Jesus: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4, versículo 12. Mas você perguntará: e os que viveram antes de Cristo? Como podiam ser salvos se Jesus não havia ainda morrido para expiar os pecados? Houve salvação antes da cruz? Sim, os pecadores eram salvos pela fé no Salvador que havia de vir, como nós hoje somos salvos pela fé no Redentor que veio. Desde a entrada do pecado, Deus só teve um plano de salvação. O bem dos bens é alcançado pela fé em Cristo. Deus empregou um significativo método para ensinar o caminho da salvação. Esse método, que determinava o sacrifício de cordeiros, poderia ser chamado a escola da redenção. O sacrifício de cordeiros ilustrava o então futuro sacrifício do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Certa ocasião, apresentando Jesus aos que estavam com ele, João Batista disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. São João 1, 29. O plano de salvação foi formulado por Deus antes da queda do homem, e desde então Jesus é chamado o Cordeiro de Deus. Nas palavras da Escritura, Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13, versículo 8. Antes, pois, de Jesus morrer, o plano de salvação era ensinado através de símbolos que representavam o seu sacrifício. Esses sacrifícios de cordeiros foram oferecidos desde a entrada do pecado. Então, no Sinai, Deus ordenou a Moisés: E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Êxodo 25, versículo 8. O povo de Israel devia construir um santuário para que nele se manifestasse a presença divina e para servir de lugar de adoração de Deus. Mais que isto, para revelar, mediante símbolos, o grande plano de salvação. O santuário era uma tenda portátil de aproximadamente 15 metros de comprimento por 5 de largura e 5 de altura. Era dividido em 2 compartimentos, Santo e Santo dos Santos ou Santíssimo. Uma cortina ou véu separava os compartimentos. No primeiro compartimento, que era 2 vezes maior que o segundo, havia uma mesa com pães, chamados da proposição, representando Cristo, o pão da vida. Um castiçal de ouro com 7 lâmpadas constantemente acesas simbolizava Cristo, a luz do mundo. E um altar de incenso sobre o qual o incenso era queimado por ocasião do culto matutino e vespertino, representando a intercessão de Cristo. No segundo compartimento, o Santíssimo, estava a arca, uma caixa de madeira revestida de ouro, que tinha por tampa uma peça de ouro maciço chamada propiciatório. Nas suas extremidades havia as figuras de 2 anjos, feitos de ouro puro, cujos rostos se voltavam para o propiciatório.
Nesse lugar brilhava uma gloriosa luz, símbolo da presença de Deus, pois o lugar representava o trono de Deus. Ordenou Deus ainda que os 10 mandamentos escritos pelo seu próprio dedo fossem postos dentro da arca. A congregação não se reunia propriamente no tabernáculo, mas no grande pátio ou átrio que o cercava e que tinha 52 metros de comprimento por 26 de largura. O átrio era fechado por cortinas. Os serviços no primeiro compartimento eram diários. Cada pecado era expiado com sangue inocente. Quando alguém pecava, devia trazer à porta do santuário um animal sem defeito, representava Jesus, e pondo as mãos sobre a cabeça do mesmo, devia confessar sua culpa. Simbolicamente, o pecado era transferido do pecador para o cordeiro, que era morto em seu lugar. Havia outros sacrifícios de vítimas substituintes, todos apontando para a morte do Filho de Deus. Dia da expiação. Os pecados do povo, assim confessados dia após dia e mês após mês, eram figurativamente transferidos para o santuário através do sangue das vítimas imoladas, parte do qual era aspergido sobre o altar ou diante do véu no lugar santo. Uma vez por ano, era realizada uma cerimônia especial para extirpar esses pecados, uma purificação do santuário. Para esse fim, foi escolhido o dia 10 do 7º mês, chamado Dia da Expiação, e que era para os judeus um dia de juízo. Era plano de Deus que nesse dia, o dia da expiação, povo e santuário ficassem limpos do pecado. Os serviços daquele santuário eram simbólicos da obra de Jesus em favor do homem. Essa obra redentora Jesus iniciou na terra e prossegue no céu, no santuário que há em cima, santuário celestial, de que o santuário na terra era figura. A Bíblia diz, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Hebreus 9, 24. Assim como o sacerdote no santuário terrestre apresentava a Deus em benefício dos pecadores dons e sacrifícios, Jesus, nosso sumo sacerdote, apresenta ao Pai em favor dos homens os méritos do seu próprio e perfeito sacrifício, a sua morte na cruz. Pela sua eficaz mediação, Cristo nos assegura salvação plena. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 7, 25. Sim, Jesus pode salvar totalmente. Achegue-se a Deus por meio dele. Fazendo isso, você viverá feliz nesta vida e herdará o reino celestial. A seguir, o quarteto Arautos do Rei cantando Que Alegria Tenho n'Alma.